Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de terça-feira. Terça-feira, dia 19 de dezembro do ano 2023. Agradecemos a Deus por este dia de vida que Deus tem nos dado. Agradecemos a Deus pela proteção de Deus sobre a cidade de Caciqui. Cada cidadão de Caciqui deve ser grato a Deus por Deus ter nos guardado, por Deus ter nos livrado de toda sorte de tempestades até estes momentos. Podemos falar como falou o profeta Samuel: Ebenezer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. São tempos de tempestades, chuvas fortes, enfim. Mas também tem tempestades dentro do coração do homem. Sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre neste mesmo horário, 7 horas da manhã. Somos gratos ao Senhor por poder estar aqui nesta manhã para compartilhar uma palavra de Deus diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações. Bom dia, nossa irmã Berna, lá na cidade de Artigas, Uruguai. Que Deus venha abençoá-la poderosamente, tanto a ela como sua filha Valéria. Oramos por restauração completa da saúde de Valéria, que Deus venha guardar essa jovem, que Deus venha protegê-la debaixo da sua poderosa mão. Um grande abraço desde aqui da cidade de Caciqui, Rio Grande do Sul. A palavra de Deus, ela é útil para nós ensinar, para nós instruir em justiça, para nós redarguir, para nós disciplinar. A palavra de Deus tem tudo aquilo que nós necessitamos para ter um alimento diário. É o sustento da nossa fé. A palavra de Deus é o sustento da nossa fé. E ela mesmo vai afirmar em Romanos capítulo número 10, verso número 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, adquirimos fé. A palavra de Deus também vai produzir em nós mudanças. E mudanças, muitas vezes, extremadamente radicais. Mudanças no nosso caráter, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de nos comportar. A palavra de Deus vai trazer uma mudança sadia para as nossas vidas. Já não vamos ver mais o mundo como enxergam as pessoas comuns, pois a partir do momento que nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, nós deixamos de ser pessoas comuns para ser chamados filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Você parou para pensar isto? Qual é a sua posição de filho? Deus é verdadeiramente o seu Pai? E assim que Deus abençoe poderosamente sua vida, minha irmã, nesta manhã. Não sei de onde está nos assistindo, porém que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a sua família. Então, amados, essa mudança, ela vai implicar muitas coisas nas nossas vidas. Nós vamos melhorar nossa maneira de viver, nossa maneira de nos comportar, nossa maneira de nós caminhar neste mundo.
nós vamos ser totalmente diferenciados. O apóstolo Pedro, ele vai nos falar que nós somos uma nação santa, que somos um povo escolhido por Deus para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua abundante luz. Então isto quer dizer que nós estávamos em trevas e Deus nos resgatou. Nos resgatou para fazer homens e mulheres melhores, cheios da presença do Espírito Santo de Deus, que nos dá a capacidade de discernir, de entender o que Deus quer falar conosco. O Evangelho de João, no capítulo número 20, pareceria ser que ele estava sendo encerrado. E o próprio evangelista, o escritor deste Evangelho, o apóstolo João, vai dizer, e muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, verdadeiramente Jesus fez na presença dos seus discípulos. Mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida através do seu nome. Este pareceria ser o encerramento do Evangelho de João. Ele está dizendo ali que isto foi escrito para que muitos creiam, para que nós venhamos ter vida através do nome de Jesus. Porém, logo parece não tem um acréscimo na palavra de Deus no Evangelho de João, que é o capítulo número 21. Bom dia, nosso irmão Cândido, que Deus venha abençoá-lo poderosamente na República Argentina, que Deus venha derramar da sua graça, do seu amor sobre a sua vida, sobre a sua família, que Deus venha derramar da presença do Espírito Santo de Deus sobre a vida de cada um deles. Então, amado, logo vem o capítulo número 21 de João, como um acréscimo. Parece que João ele iria encerrar o livro, porém depois o Espírito Santo de Deus, que é quem inspirou aos escritores das Sagradas Escrituras. Às vezes as pessoas questionam, mas foram homens que escreveram a Bíblia? Foram homens, só que eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus deu a palavra, deu a inspiração, e eles levaram então a letra, a escreverem a palavra que o Espírito Santo estava ministrando no coração de cada um deles. E ali no capítulo 21, vamos ver que Jesus aparece a 7 de seus discípulos, vai ter uma pesca milagrosa, ele vai pescar 153 peixes, vai ter a restauração de Pedro. Jesus vai questionar a Pedro, vai falar com Pedro, pois Pedro o tinha negado 3 vezes. E agora Jesus vai perguntar para Pedro 3 vezes se ele realmente o ama. Porém, nós vamos encontrar que é onde nós queremos chegar hoje, no versículo número 20, onde vai nos dizer a palavra de Deus. Então Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que também se reclinara sobre o seu peito na ceia, e que dissera: Senhor, quem te há de trair? Está referindo-se justamente ao próprio apóstolo João, o escritor deste livro. Agora, nós vemos como o escritor, o próprio João, ele vai dizer aquele discípulo ao quem o Senhor amava. Ele sabia, ele tinha certeza, ele tinha a convicção de que ele era amado pelo Senhor.
que ele era amado pelo próprio Senhor Jesus Cristo? Meu irmão, meu amigo, você tem essa convicção? Você crê realmente que o Senhor te ama? Se você crê que realmente o Senhor o ama, qual é a causa então da tristeza? Qual é a causa então da dúvida? O Senhor nos ama, e Ele deixou isto muito claro na sua palavra, estabelecido na sua palavra. Quando João 3,16, que é um versículo que todos os cristãos, todos os discípulos do Senhor deveriam de decorar, de terem presente nas suas vidas, que de tal maneira amou Deus ao mundo, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não venha perder-se, mas venha ter a vida eterna. Meu amado, Cristo te ama. Então, qual é o motivo da tristeza? Qual é o motivo da angústia? O apóstolo João, ele tinha muito presente isso na sua vida. Não é que ele esteja desprezando os demais discípulos. Ele está expressando algo que sai lá de dentro do seu coração. Algo que ele sentia e que ele sabia. Ele sentia o amor de Deus no seu coração. Sentimos nós o amor de Deus no nosso coração? Retribuímos nós esse amor do Senhor? Estamos nós retribuindo esse amor? Ou estamos sendo omissos no que se refere à retribuição do amor ao Senhor? Nós o amamos, vai falar lá em 1 de João, porque ele nos amou primeiro. E ali então Pedro vinha caminhando junto com o Senhor Jesus. Logo após a sua restauração, logo após ele ter declarado o seu amor ao Senhor, então agora eles continuam caminhando juntos, conversando sobre questões do reino, logicamente, porque Jesus não falava outra coisa a não ser as questões do reino de Deus. Vendo Pedro, a este disse a Jesus: Senhor, e que fará a este homem? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que isso é para ti? Segue-me tu. É interessante que em outras Bíblias não diz que é isto para ti, diz que te importa. Que te importa, que te interessa a vida de João. Se ele vem lá atrás, para que tu quer te preocupar com a vida de João? Te preocupa com a tua vida. E esse é um dos grandes males da humanidade. Dos grandes males da humanidade. Agora, faz alguns escassos minutos, estava entrando, logicamente, no Facebook para colocar a página aqui, para nós começar a nossa live. E ali apareceu uma postagem que não pude deixar de ler, onde alguém que colocou essa postagem dizia que se é para ir na igreja, para criticar, para murmurar, para falar dos irmãos, para falar do pastor, melhor é ficar em casa tomando um chimarrão, um nada. E acrescentou: o joio está no meio do trigo. Está expressando uma grande verdade. Está expressando uma grande verdade. Nós preocupamos pela vida dos outros. Nós preocupamos por o que pode fazer o nosso irmão. Nós preocupamos por o que pode deixar de fazer o nosso irmão. Nós preocupamos da maneira que ele se veste.
Nós preocupamos da maneira que ele caminha. Nós preocupamos da maneira que ele se alimenta. E deixamos de olhar para nós. Colocamos a culpa dos nossos fracassos em terceiros. E isto acontece, eu sempre falo isto e sou reiterativo nisto, isto acontece desde lá do Gênesis, quando Eva come do fruto que não era para comer, ela vai culpar a serpente. E Adão vai culpar ao próprio Deus, ao dizer ao Senhor, a mulher que tu me destes, foi ela que me fez pecar, foi ela que me fez cair, foi ela que desobedeceu e fez com que eu desobedecesse também, não aceitando a sua culpa, os seus erros. Agora, que dizer daqueles que vivem pendentes da vida dos demais? Nas redes sociais nós encontramos muitas postagens sobre a inveja. Encontramos muitas postagens sobre humildade. E eu chego a uma conclusão de, às vezes, de conhecer essas pessoas e ela, por exemplo, escrever que tem inveja da vida dela, dos filhos dela, dos avós dela, de tudo que ela tem. E ali vamos descobrir algo, que a invejosa é a pessoa que postou. Bom dia, nossa irmã Mari, ali na cidade de Taquarembó, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Sei que no dia de ontem houve algumas tempestades lá pelo Uruguai, aqui passou, mas não chegou a tempestade, sim foi para as cidades vizinhas. Então, amados, é porque essa pessoa, ela vive pendente dos demais, pensando que tudo que ela faz, da sua maneira de caminhar, do seu trabalho, dos seus filhos, que todo mundo tem inveja dela, quando na realidade é ela mesma que tem inveja. Também tem outras postagens que colocam sobre humildade. E todos os dias eu vejo de uma pessoa publica sobre ser humilde, dizendo que ela é humilde. Meu amado e querido irmão, se você é humilde, não é necessário proclamar aos quatro ventos. Não é necessário andar dizendo o que nós somos ou o que deixamos de ser. Quem esquadrinha o nosso coração está enxergando e está vendo a nossa sinceridade. Mas, Senhor, vamos estar orando, minha irmã, vamos estar orando hoje por Nazareno. Vai passar dessa prova aí e vai começar um novo ano cheio de vitória em nome de Jesus. Querem aparentarem algo que não é e preocupar-se pela vida dos outros. Sabe, nos nossos dias de hoje, nesses dias que nós estamos vivendo, agora que estamos já praticamente, hoje é terça-feira, já estamos ali já chegando ao Natal. E muitos questionam isto e falam se os cristãos devem ou não devem de comemorar o Natal. Assim como este e muitos outros questionamentos que as pessoas fazem. Isto parece nunca acabar. Tem pessoas que fazem 50 anos que se converteram e continuam perguntando, mas e pode fazer isto? Pode fazer aquilo? Por que aquele irmão faz isto? Mas ele pode. Aquele pastor, por que atua desta maneira? Ele pode. Amado, vamos deixar de preocupar-nos pela vida dos outros e vamos preocupar-nos pelo próprio bem-estar espiritual nosso, da nossa vida. Vamos preocupar-nos mais pela nossa vida. Vamos buscar nossos erros e tratar de consertá-los de alguma certa maneira.
Vamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Se nós paramos e começamos a fazer uma autoanálise na minha vida, ou você na sua vida, vamos encontrar que somos cheios de defeitos, que estamos cheios de defeitos e que não merecemos a graça, a misericórdia de Deus. Porém, nós preferimos olhar, murmurar, saber da vida dos outros antes que da nossa própria vida. Pedro estava preocupado com João e vem perguntar para o Senhor: que te importa, Pedro? Deixa. Se eu quero que ele fique, que ele fique. Vemos a diário nas redes sociais como pessoas se levantam criticando pastores, adoradores, salmistas, como queira chamar, evangelistas, apóstolos, para criticar, para justificar alguma coisa, ou para dar uma certa direção, dizendo o que está certo e o que está errado. O que te importa a ti? Cuida da tua própria vida espiritual. Vamos cuidar mais da nossa vida espiritual. Vamos deixar de nos preocupar tanto por aqueles que estão ao nosso redor e vamos olhar para nós. O que te importa? Disse o Senhor para Pedro: se eu quero que ele fique. E hoje temos visto nestes dias de hoje esse questionamento que vai ano tras ano e que muitas vezes eu questionei também, e tem algumas gravações nas nossas páginas de eu questionando as datas de Natal, por exemplo. Porém, ao ler a palavra de Deus e ao entender isto, que nós temos que nos preocupar mais pela nossa própria vida espiritual que pela vida dos outros, mas muitas vezes, em nome dessa preocupação, ou desse amor, ou desse zelo pela palavra de Deus, nós falamos aquilo que não devemos de falar, e queremos criar doutrinas donde não existem. Queremos colocar a força nas pessoas alguns pensamentos nossos que não têm uma sustentação bíblica. Tudo que nós vamos falar a respeito a Deus tem que ter uma sustentação bíblica. Estamos falando, então, do Natal. Estamos falando de que ainda tem pessoas que vêm perguntar: pastor, posso comemorar o Natal? Posso ter uma árvore de Natal? E ali se levantam os juízes. Aquela igreja tem uma árvore de Natal lá dentro. Na casa do pastor tem uma árvore de Natal. O que te importa? O que te importa? O Senhor está dizendo para Pedro: o que te importa, Pedro? Se eu quero que João fique, que ele fique. Mas tu vem e segue-me. Deixa de olhar para os lados. Deixe de olhar para trás. E olhe para Cristo. Siga ao Senhor. Nós devemos de seguir ao Senhor, não ao homem. Se você está preocupado pelo seu irmão, ore a Deus. Mas não vá lá meter-se na casa daquele homem, daquela mulher, daquela família, questionar algumas coisas que eles estão fazendo, sem argumento bíblico.
sem base bíblica alguma, pois corre o sério risco de que essa pessoa venha a ter uma grande rejeição por o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Cuidado, que às vezes com nossos costumes, nossas tradições, nossas ideologias, nós podemos fazer com que pessoas tenham uma rejeição com respeito ao Evangelho de Cristo. Nosso dever é orar por essas pessoas, é velar, é pregar o Evangelho de uma maneira simples e pura. O que essas pessoas devem de saber? Que todos aqueles quanto receberam, isto é, Jesus Cristo, elas vão serem transformadas em filhos de Deus. O demais é o demais. Tem muita especulação respeito à palavra de Deus, e se Deus omitiu algumas coisas, é porque não era do nosso interesse. Era porque Deus não queria que nós viéssemos saber. Nestes dias, é comum abrir as redes sociais e pessoas repetindo muitas coisas como papagaios. A Nimrod criou a árvore de Natal, Nimrod tinha um filho, ele casou com a sua própria mãe e tiveram um filho chamado Tamuz, e por aí vai indo, mas a palavra de Deus não fala absolutamente nada disto. A palavra de Deus diz que Nimrod era um poderoso caçador, que o começo do seu reino foi em Babel, e depois não fala absolutamente mais nada. O demais é especulação, sem base histórica e nem arqueológica. Eu repito, muitas vezes eu acreditei nessa história. Até tenho algumas revistas que falam disso. Mas logo, quando começamos a pesquisar, a analisar os fatos, encontramos que não passa de ser especulações. Então, o que te importa a ti? O que te importa a ti? Preocupe-se por ir nos hospitais orar pelos enfermos, ou de ir ao presídio pregar para os que estão privados da liberdade. Preocupe-se por isso. Não deve de preocupar-se por o que o seu irmão está fazendo. A salvação é algo totalmente individual. E nós estamos vivendo num tempo que de um momento a outro, num abrir e num cerrar de olho, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e logo nós, os que vivemos, seremos arrebatados juntamente com eles, e nós encontraremos com o Senhor dos céus. Sabe quem? Ninguém vai ir prendido na saia da mãe ou da esposa, ou ao contrário, ninguém vai ir agarrado nos seus filhos. A salvação é algo individual, e nós devemos de cuidar esta salvação, este tesouro precioso que está em vasos de barro. Está em vasos de barro. Cuidemos da nossa salvação. Vamos buscar mais de Deus. Vamos tratar de conhecer mais a palavra de Deus. Vamos deixar de especulações. Sabe, a palavra de Deus do livro de Atos, ela nos relata ali um encontro entre Pedro e Paulo, onde o apóstolo Paulo vai questionar veementemente a Pedro, por ele estar querendo com que os novos convertidos viessem fazer uma prática judaica que era a circuncisão. Meu amado, lemos esse versículo que foi até utilizado em campanha eleitoral aqui no Brasil: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para que você quer colocar calabouços onde não há?
Para que você quer criar cárceres onde não existem? Somos livres em Cristo Jesus. Porém, a palavra de Deus nos alerta também, e é para nós ter bem presente isso, que cada um de nós dará conta de si mesmo. Vamos deixar de olhar aos outros para justificar os nossos erros? Que tal fazer isso? Deixar de olhar para os outros para poder justificar os nossos erros. Vamos assumir as nossas responsabilidades como verdadeiros filhos de Deus e vamos aos pés de Cristo conversar com Ele. Sigamos o exemplo de Maria, a irmã de Lázaro. Tanto em Mateus, Lucas, Marcos e João, nós vamos encontrar que Maria sempre estava aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para dizer, chorando, derramando nardo puro sobre seus pés e secando com seus cabelos, sempre aos pés de Jesus. Essa deve ser a nossa posição. Senhor, e aquele que te importa? Segue-me tu. Pai eterno e Deus do céu, nesta manhã, Senhor, nós queremos agradecer-te pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, ó meu Pai. Senhor, eu quero apresentar-te de uma maneira muito especial nesta manhã o filho da nossa irmã Mari, meu Pai, esse jovem chamado Nazareno. Senhor, que tu venhas dar discernimento, que tu venhas dar sabedoria para ele, meu Deus, nessa prova que ele tem que fazer no dia de hoje no colégio. Senhor, que tudo aquilo que ele estudou, tu venhas através do poder do teu Espírito Santo trazer a memória dele, para que ele venha, Senhor, superar este processo na sua vida. Que tu venhas abençoar a cada um dos meus irmãos, meu Pai. Visitá-los, Senhor amado, aqueles que estão ali na Argentina, no Uruguai, aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, na América Latina, meu Pai. Que tu venhas abençoar o nosso continente. Que tu venhas livrar-nos, ó Deus, de homens corruptos, de homens, Senhor, maldosos. Que tu venhas guardar-nos e livrar-nos. Senhor, que tu possas também, através do poder do teu Santo Espírito, colocar o desejo em nós, meu Deus, de evangelizar, de ganhar almas e ser menos críticos, meu Pai, e sim olhar mais para dentro de nós mesmos. Meu Pai, eu quero agradecer-te por este dia e por este tempo de estar junto a meus irmãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a graça, que a paz e que a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua casa, sobre sua vida, desde agora e para sempre. Amém.